coloco de novo, tá bom, irmão? Não, aí fica bastante tempo aí. Aí você consegue pegar. Vamos lá. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, verso 13 em diante. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Disse-lhes um homem da multidão: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança. Jesus, porém, lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou árbitro entre vós? Então lhes disse: Cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E propôs-lhe esta parábola: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens guardado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-se. Deus, porém, lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então os que têm preparado, para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Só até aqui. Glória a Deus. Vou botar minha Bíblia aqui. Aleluia. Irmã Carmela. Pati, Zilka. Amém. Tatiane. Certo. Vamos lá. Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco, né? Através dessa parábola. Eu gosto tanto quando o Senhor envia parábola, sabia? Eu acho que as parábolas, a gente pode ler às vezes 10 vezes a mesma parábola. Cada vez que nós lermos, o Senhor vai falar diferente conosco. Uma coisa diferente. Vamos lá. Disse-lhes um homem da multidão: Mestre, diz meu irmão que divida comigo a herança. Irmandade, essa questão de dividir herança nessa época, eu vou até aqui ler para vocês entenderem. Deuteronômio. Lá em Deuteronômio vai falar sobre a divisão do primogênito. Existia uma divisão diferenciada. Aqui, ó, Deuteronômio 21:17, ó. Reconhecerá, porém, por primogênito o filho da mulher não amada, aqui, ó, dando-lhe porção dobrada dos bens. Era comum a divisão depois dos filhos. O primogênito, por exemplo, recebia uma porção dobrada e ele dividia ali com seus irmãos a herança. Tá? Era comum. Então, provavelmente, o que está acontecendo aqui nesse momento é exatamente isso. Uma divisão de herança. O irmão mais velho não dividindo a parte de aquém de direito do irmão mais novo. Então, chega-se esse irmão mais novo e reclama ali com o Senhor. Senhor, né? Fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Eu tenho direito. Jesus responde. Jesus, porém, disse: Homem, quem me pôs
a mim por juiz ou arbitrário entre vós. Isso aqui o Senhor nos ensina muita coisa. Primeiro, nós estamos vivendo uma era de um evangelho muito baseado em coisas materiais. Um evangelho muito baseado em coisas materiais. Como se Deus viesse ao mundo para estar estipulando ali a vitória financeira dos seus filhos ou não. E eu vejo que tem muitas igrejas fazendo campanha para mandar embora o devorador, campanha para a vitória financeira. Irmandade, eu desafio, coloque aqui em desafio, qualquer pastor, cooperador, ancião, qualquer líder de igreja, qualquer irmão, a me mostrar dentro da palavra de Deus aonde Deus está preocupado com a parte financeira dos teus filhos. Aonde Deus está preocupado se o teu povo vai ganhar muito ou pouco. Sendo que a Bíblia inteira, Deus está preocupado com a salvação da nossa alma. Mas aí vem aqueles que pegam textos isolados, né? Por exemplo, Tiago. A tudo que pedir, o Senhor vos dará. Um texto isolado. Para tudo que eu pedir, então eu posso pedir um carro, o Senhor vai me dar. Mas se nós lemos 2 versículos antes, e Tiago vai dizer assim, né? Se pede sabedoria, né? Peça sabedoria a Deus, que é rico e bondoso para vos dar, e tudo que vos pedir, Ele dará. Então, o texto está falando de quê? Buscar o quê? Sabedoria. Mas, infelizmente, temos um povo, né? Eu falo que o filho do capiroto, que estão enchendo a cabeça dos filhos de Deus com a ideia que nós iremos vencer financeiramente nesse mundo. Sendo que o nosso Senhor não é deste mundo. Nós não pertencemos a esse mundo e não devemos ajuntar nesse mundo. Se Deus quiser te abençoar com dinheiro, glória a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te abençoar mediante o seu esforço, o seu trabalho, a sua dedicação na sua área. Ele vai te abençoar. Mas Ele não vai fazer cair chuva do céu, né? Não vai abrir as comportas do céu para derramar dinheiro sobre os... Não vai. Não vai. Deus é justo, Deus é um ser justo e não age na injustiça. Deus, Ele trabalha conforme o nosso andar. Acabamos de ver a serva de Deus aqui, ó. Eu vou até voltar um pouquinho lá a irmã Priscila. Olha lá. Acho que é o 2º domingo, né? Deus mandou a palavra na boca do irmão Rodrigo e falou, ó, que na segunda era para colocar os planos em andamento. Opa! Deus falou para ela assim, ó, Priscila, coloca os seus planos em andamento. Ela fez o quê? Colocou em andamento. Colocou em andamento, Deus abençoou. Glória a Deus. Tudo aquilo que o servo ou a serva de Deus põe à sua mão e trabalha arduamente, Deus, Ele opera. Deus, Ele abençoa. Mas o esforço e a dedicação está na mão de quem? De nós. Entende? Se nós avançarmos um pouquinho aqui mais na frente, no capítulo 20 de Lucas, 20, deixa eu achar o versículo. 20, aqui ó, 20:17, né? Quando perguntam para Jesus, nós devemos pagar impostos? E aí Jesus diz assim, ó, então, o que é isso que está escrito?
Não é 20, 17, não. 20, 25. Aqui, ó. Então disse, dai... Aqui, ó. Mostrar, vamos no 24. Mostrar uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição? E responderam, é de César. Aí Jesus disse aqui, ó. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Jesus está dizendo assim, ó, Deus não está preocupado com a parte financeira. Deus não está preocupado com quanto você vai entregar na igreja. Deus não está preocupado se você vai ganhar muito ou pouco. Deus está preocupado em saber o que você tem para entregar para Deus. Qual a sua fé, qual o seu glória que sai da sua boca, qual a sua dedicação, qual a sua representação com Deus na terra, como você tem andado. Quando as pessoas olham para você, o que dizem de mim? Quando olham para você e sabem que você é uma serva, um servo de Deus, como você tem representado a Deus na terra. É isso que o Senhor está preocupado. O Senhor não está preocupado com a nossa vida material. O Senhor está preocupado com o que anda a nossa vida espiritual, porque a vida material é aquela que padecerá na face da terra, mas a vida espiritual é aquela que nos levará para o reino de glória e para uma vida eterna. É isso que Deus está preocupado. Não está preocupado com a nossa vida material. Então ele disse, cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. 1 Timóteo 6:10 vai dizer assim, ó, que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E entenda mais uma vez, a palavra de Deus não está dizendo que o servo ou a serva de Deus não deve trabalhar ou não pode trabalhar para ter uma estrutura material, tá? Bem sucedida. Não. O amor ao dinheiro. A palavra de Deus diz assim, ó, mostra-me aonde está o teu coração, então ali estará o teu tesouro. Se o teu coração estiver voltado somente para as coisas materiais, o seu tesouro é esse. Mas se você estiver trabalhando arduamente nas coisas materiais, mas o seu coração estiver voltado para as coisas espirituais, lá está o seu tesouro. Entende a diferença? E propôs essa parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. Veja bem, um homem que produzia, um homem que ganhava, um homem que estava próspero financeiramente. E disse-lhe, farei isto, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, alma, tem guardado muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e alegre-se. Olha que interessante. Infelizmente, a maioria das vezes a nossa confiança em Deus está naquilo que nós temos materialmente. Infelizmente, muitos daqueles que ganham, que são prósperos financeiramente, se baseiam na sua felicidade, se baseiam o seu ganhar, né? A sua vitória naquilo que ele ganhou. Salmo 39:6. Todo homem anda como uma sombra. Em vão se inquieta e amontoa riqueza sem saber quem as levará. O Salmo diz que nós ajuntamos riquezas,
inquietamente, o tempo todo estamos buscando melhorar na vida material. Aquele que não tem se esforça para ter, aquele que tem se esforça para ter ainda mais. E o tempo todo estamos preocupados com essas coisas. Não estamos preocupados como que anda nosso caráter. Não estamos preocupados em diminuir a nossa ansiedade. Não estamos preocupados em como melhorar o nosso comportamento como seres humanos um para com os outros. Não estamos preocupados com isso. Estamos preocupados unicamente com as nossas contas. Estamos preocupados unicamente com o nosso futuro. A palavra de Deus diz assim: não se preocupai com o dia de amanhã, do que haver comer, beber ou vestir. Porque os pagãos, os não cristãos, os incrédulos é que pensam nessas coisas. Mas vós, cristãos, servos e servas do Deus vivos, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. É isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz para nós andarmos inquietos. Por causa da inquietude, os casamentos têm sido destruídos. Os relacionamentos de pai e mãe, os filhos já não têm mais o amor de pai e mãe. Pela inquietação do ter, os filhos estão sendo abandonados, estão sendo criados de qualquer jeito, estão sendo criados como se nós tentássemos comprá-los. Os filhos já não recebem o amor de pai, a proximidade, mas os pais tentam comprar o amor dos filhos pela sua ausência com coisas, como se essas coisas fossem suprir o amor, a companhia que não se tem mais. Nós dizemos assim, não, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Mas você não se esqueça que o seu caráter, os seus valores foram gerados por aquilo que você não teve e não pelo que você teve. Porque se nós mimarmos os nossos filhos, dando para eles tudo aquilo que nós não tivemos, nós geramos um caráter deturbado, um caráter mimado, um caráter de jovens que não sabem, que não conseguem ser repreendidos, que não podem receber um não, que não sabem o valor de ter algo conquistado. Eu não faço, olha para onde o Senhor está enviando essa palavra, mas se está enviando é porque há necessidade. No Salmo 48, 18, ainda que durante a vida ele se tenha considerado feliz, e os homens os louvem quando prospera. Quantas amizades verdadeiras nós temos? Quantas amizades nós temos que não estão baseadas no ter? Quantas pessoas se aproximam perto de nós por aquilo que nós temos, não pelo que nós somos? Por aquilo que nós podemos proporcionar a eles ou a elas, não pela companhia, não pela luz que brilhamos. A palavra de Deus diz que se nós estivermos ligados à videira verdadeira, se nós obedecermos a sua palavra estiver dentro de nós, o Senhor faria morada dentro de nós e se manifestaria em nós. A sua luz, a sua presença, a sua paz seria cativante, iria transbordar. E então pessoas seriam atraídas até o Senhor, ou seja,
o Senhor se manifestando em nós, nós atrairíamos pessoas não pelo que nós temos, mas por aquilo que nós representamos, pela luz que habita em ti. As pessoas iriam até você buscar aconselhamento, buscar a companhia, buscar a paz que habita dentro de ti, uma paz que o mundo não explica, uma paz que o mundo quer, mas não consegue, não pode, porque não há como receber essa paz se não vier ela do Senhor. Essa atração que nós precisamos causar nas pessoas, não uma atração de nós mesmos, mas daquilo que habita em nós. Essa é a atração que o Senhor gostaria que nós tivéssemos. Deus, porém, lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tem preparados, para quem ficará? Quando nós tombarmos a nossa carne, tudo aquilo que nós ajuntamos, para quem ficará? 1 Coríntios 3,19 diz assim, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Vamos ler o 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Tudo é vosso. Verdade, às vezes a gente se acha tão inteligente. Às vezes nós se achamos que estamos tão corretos. Às vezes nós achamos que estamos ajudando a Deus, que estamos caminhando ao seu lado e estamos indo, na verdade, em caminhos opostos. Estamos indo, deixa eu ver só o que o irmão Dimas mandou aqui. Para quem não conhece, o irmão Dimas é o ancião lá de Carneiro, né, mano? O Deus mandou aqui, irmão, a nossa preocupação maior é a nossa salvação. As outras coisas são passageiras. Esse deveria ser o pensamento que todos nós deveríamos ter. Esse deveria ser o pensamento. Mas infelizmente, irmão Dimas, né? Não é o que tem acontecido. Último versículo, assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Irmandade, quando o nosso corpo tombar, quando o nosso corpo tombar nessa terra, como estará a nossa relação com Deus? No livro de Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia, ela se achava rica. Ela dizia assim, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí Jesus diz assim para ela, mas nada sabes que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia se achava superior. Era uma igreja rica, uma igreja que não tinha problema financeiro, não tinha problemas materiais. E dizia que não precisava de ninguém. Não precisava de ninguém. Mas a palavra de Deus diz que Jesus tinha vontade de vomitá-la. Porque ela não era nem fria nem quente. Ela era morna. Na região de Laodiceia, as águas eram termais. Então as águas elas saíam mornas. Então quando você se oferecia água para alguém, às vezes você oferecia aquela água, a água era quente, aquilo dava ânsia nas pessoas. E aí Jesus está usando daquele exemplo. O Senhor ele não quer que nós sejamos mornos. Não, eu sou crente, não sou crente, mas também não sou frio. Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja, eu dou minha oferta, dou meu dízimo,
Vou levando minha vidinha. Tá bom. Que o Senhor me aceita assim. Laodiceia era morna. E o Senhor disse que tinha vontade de vomitá-la. Como que nós estamos andando diante de Deus? Nós somos frios e assumimos que não temos prazer na palavra. Nós somos quentes e assumimos que o nosso prazer é andar diante de Deus. Ou nós somos mornos e se acostumamos a ir para a igreja só para cumprir, para tirar o meu peso da consciência. Eu vou dizer uma coisa que eu fiquei extremamente chateado. Eu já falei isso, eu acho que eu tenho até vergonha de falar novamente. Lembra do freezer? Pois é. O freezer. O freezer, para quem não sabe o que é o freezer, né? Para quem é novo, aí, há 2 meses atrás ou mais, um dos freezers da clínica de dependentes químicos que eu trabalho pifou. Então, já é difícil, nós recebemos doação de mistura. Com o freezer quebrado, toda a mistura foi se perdendo e agora a gente não pode nem receber doação de mistura, porque não tem freezer para guardar. E aí eu pedi para a Irmandade se a gente podia arrumar alguém para arrumar, ou se alguém podia doar um freezer usado. Não rolou. Então fomos ver quanto estava o novo. O novo estava R$ 2.700. E eu pedi para nós reunirmos 100 pessoas a R$ 27, daria R$ 2.700. E não rolou. Aí um culto que eu atendi por irmão Rodrigo, porque assim, o Clamor da Madrugada, Irmandade, tem uma média aí de visualizações, de 600 visualizações por Clamor da Madrugada. O culto não. O culto tem uma média de, quando nós atendemos o culto, uma média de 6.000, 8.000 pessoas. Esse dia que eu atendi o culto, teve quase 9.000 visualizações, o culto. Ou seja, eu fiz lá um propósito, se cada um doasse R$1 que fosse, pensa, se 6.000 pessoas assistissem um culto e doassem R$1, nós teríamos R$6.000, eu compraria o freezer dessa clínica, eu ajudaria mais em alguma coisa que... Pensa, daria pra gente fazer um rebuliço na clínica lá para melhorar a situação. Mandade. Isso já vai para 3 meses. Já vai para quase 3 meses. E eu não sabia quanto tinha arrecadado. Eu fiquei cobrando o irmão Rodrigo até para dar uma resposta para vocês. De quanto tinha arrecadado. Para ver se a gente conseguia comprar esse freezer. O irmão Rodrigo falou que ainda faltam R$1.300. Ou seja, nós batemos em 3 meses, a gente bateu metade. Eu nem sei o que dizer. Não sei. A irmã disse pra mim assim, irmão, é porque a situação da Irmandade tá difícil, né? R$1, André. Eu nunca conheci uma pessoa que R$1 para caridade faria falta. Desculpa, eu nunca conheci. Eu nunca conheci isso. Nunca conheci. O Deus que eu sirvo, eu nunca conheci aquele que ajuda e o Senhor não retribui. Ajuda de coração, não de troca. Eu vou ajudar para Deus me dar. Não. Ajuda de coração e Deus não retribui. Nunca. Resumindo, continuamos sem freezer. Continuamos sem mistura. Continua. E aí eu vou dizer o quê? Né? Isso às vezes me preocupa. Porque às vezes eu vejo, né? Eu sou difícil de participar do grupo. Até o povo da igreja sabe que eu sou difícil. Então às vezes o pessoal coloca lá uma tabelinha lá e marca meu nome lá para atendimento na tabelinha. Se alguém não me chegar no particular e me avisar assim, Rafa, você tá lá no grupo, você tá lá na escala, viu? Eu não sei, eu vou faltar no dia, porque eu não participo do grupo.
porque isso me incomoda um pouco, porque às vezes o grupo vai fazer um grupo de confraternização do final de semana. E aí você vê, não, vamos fazer um churrasco, eu levo a picanha, eu levo não sei o que e tal. Então, um refrigerante, quanto que custa um refrigerante? Pelo menos, vamos colocar um Tabajara a R$5. Ou seja, a gente tem dinheiro para comprar, para pagar R$5 no refrigerante. Mas nós não temos R$1 para doar numa caridade. Eu não estou pedindo para mim. Eu estou pedindo para mais de 50 homens que estão lutando contra a dependência química. Eu não estou pedindo para mim. Mas eu dei uma desanimada, uma bela desanimada. Então, provavelmente vocês não vão me ver mais pedindo. Eu só vou falar de roupa, tá? Quem tiver roupa, mas vocês não vão me ver pedindo. Porque eu acho que 3 meses a gente lutando, batalhando, pedindo, batendo na mesma tecla. E eu vou dizer que essa metade que nós conseguimos aí, de R$2.700, não foi nem dividido entre várias pessoas. Porque teve pessoa que doou R$500 e eu fiquei até chateado. Eu falei, não, irmão, cada um vai doar um pouquinho e a gente vai conseguir. Ou seja, essa metade que a gente conseguiu, não tem 10 pessoas que doou. Então, entende como? E aí pergunto, onde está a caridade? Onde está o nosso tesouro? Aonde está o nosso coração? O nosso evangelho está baseado em quê? O nosso evangelho está baseado em a gente ir para a igreja, ouvir a palavra e voltar na nossa casa e viver um evangelho egoísta? Um evangelho que não está baseado em missão, que não está baseado em evangelização, que não está baseado em propósitos perante Deus, que não está baseado em cuidarmos um dos outros? É esse evangelho? Nós estamos baseados em um evangelho egoísta, que eu quero saber o que o Senhor vai me entregar amanhã, se o Senhor vai me dar a casa própria, se o Senhor vai me dar o carro que Ele me prometeu, se o Senhor vai preparar um trabalho, se o Senhor vai me abrir uma porta de emprego para mim maior. É isso que a gente está baseado? Se o Senhor vai trazer o meu relacionamento de volta, se o Senhor... Nós estamos baseados somente em mim, em nós, o que o Senhor pode me dar. Senhor, o que o Senhor tem para me dar? Porque se o Senhor não me der nada, eu não quero mais. Eu não quero viver um evangelho onde eu não vou receber nada. Como assim? Eu quero dizer que eu vou ter que representar a Deus e só sofrer e não receber nada? Ah, não, esse evangelho eu não quero. Eu quero um evangelho que possa me trazer algo em troca. Eu quero um evangelho que o Senhor possa me abençoar, abrir uma porta de emprego, não deixar que a enfermidade caia no meu lar, na minha casa. Eu quero um evangelho o qual eu esteja dentro de uma cúpula de vidro onde o adversário não vai ter poder sobre mim. Meu irmão, minha irmã, desculpe. Então esse evangelho é o evangelho que leva para o inferno, não é o evangelho que leva do Senhor, porque o evangelho do Senhor está baseado no sofrimento, está baseado na representação cristã mesmo diante de toda a maldade, está baseado em eu andar no meio de um mundo corrompido e não se corromper com ele, está baseado em o próprio Senhor me mandar no meio de lobos como ovelha e eu ter que andar no meio desses lobos como ovelha, disposto a sofrer todo o mal que talvez eu terei que sofrer para representar o evangelho de Cristo. Está baseado em ter que andar por um mundo e pregar o evangelho e ser criticado simplesmente porque talvez o evangelho que eu pregue não é o evangelho que vai trazer um carro bom, um trabalho bom, uma vida próspera, mas é um evangelho que vai levar para o céu, é um evangelho que promete uma vida eterna, que promete talvez que você tenha que passar pelo fogo aqui, como a palavra diz, mas o fogo não vai te queimar. Sabe por que o fogo não vai te queimar? Porque o teu pensamento não está mais nessa terra, mas está nas coisas futuras. Como Paulo diz, não há nada que possa se comparar nessa terra com aquilo que o Senhor há de preparar para nós. Mas infelizmente o evangelho que estão pregando por aí não prega mais o céu, não prega mais a vida eterna, não prega mais Jerusalém, não prega mais a Sião celestial, não prega mais a volta de Cristo, mas prega o quê? Prega o que vai acontecer no dia de amanhã, um culto que está baseado em cartomante, naquilo que você vai receber no dia de amanhã. Desculpa, minha serva, meu servo, esse não é o evangelho de Deus, porque o evangelho de Deus prega
Isso aqui é o evangelho que fala de salvação. Então, se você não está preocupado com a salvação, me perdoa, mas o Senhor não pode fazer nada por você, porque o Senhor pode te oferecer a salvação e nada mais. Esteja disposto a receber aquilo que venha de Deus. O restante é consequência. Se você trabalhar, o Senhor vai te abençoar. Se você não trabalhar, o Senhor não vai te abençoar. Se você se cuidar na pandemia, o Senhor te livrará de todo mal. Se você não se cuidar na pandemia, talvez você precise pegar o corona para você saber que era necessário que você se cuidasse. Esse é o evangelho verdadeiro, porque o Deus o qual eu sirvo, o qual a Bíblia diz que Deus é tão justo que faz com que o sol se ponha sobre os bons e sobre os maus, e que a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos, porque Deus é o dono da justiça, é aquele que trata cada um por igual. O evangelho não nos traz nenhuma poção mágica que nos protege do mal, não. O evangelho me traz uma mente saudável, uma fé, uma coragem de andarmos pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum, porque sabemos que existe um Deus batalhando ao nosso favor, existe um Deus que está do nosso lado, existe um Deus que mesmo que eu tiver que passar pelo mártir, eu passarei por amor a Ele, sabendo que a dor vai doer, mas é por um tempo, é por um momento, e logo estaremos no reino de glória. Esse é o evangelho. Se algum dia te apresentar um evangelho diferente, desculpa. O evangelho que a Bíblia diz é o evangelho de salvação, o evangelho do reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Recebe quem quiser. O Senhor está à porta, batendo. Abra quem quiser. Mas o Senhor promete uma coisa: aquele que abrir, o Senhor entra e ceia com ele. Essa é a palavra de Deus, seja louvado.